Na aula passada, aprendemos que empresa ou empresário é aquele que exerce atividade empresarial. Atividade empresarial é aquela atividade profissional, econômica e organizada. A atividade empresarial, além de ser profissional, econômica e organizada, precisa ser realizada para a produção e circulação de produtos e serviços. Na aula de hoje, aprenderemos quais são os tipos de empresa e quem é impedido de exercer atividade empresarial. As empresas podem atuar como pessoas físicas ou como pessoas jurídicas. Em empresas que atuam como pessoas físicas, o patrimônio pessoal do titular ou dono da empresa é o mesmo que o patrimônio da empresa, ou seja, os patrimônios se misturam. Então, por exemplo, um carro que pertença ao dono de uma empresa que atue como pessoa física poderá vir a ser penhorado para pagamento de uma dívida da empresa que não tenha sido paga. Já nas empresas que atuam como pessoas jurídicas, o patrimônio pessoal do titular ou dos sócios da empresa é diferente do patrimônio da própria empresa, ou seja, os patrimônios não se misturam. Então, se uma empresa que atua como pessoa jurídica eventualmente não quitar determinada dívida, apenas o patrimônio da própria empresa será afetado. Portanto, a Justiça não poderá penhorar, por exemplo, um carro de um dos donos da empresa para pagar a dívida. São empresas que atuam como pessoas físicas. O microempreendedor individual, também conhecida pela sigla MEI ou MEI, e a empresa individual. São empresas que atuam como pessoas jurídicas. A empresa individual de responsabilidade limitada, também conhecida pela sigla EIRELI, e a sociedade empresária. Existem várias modalidades de sociedades empresárias, tais como a sociedade limitada, a sociedade anônima, entre outras. Considerando os tipos de empresa, teremos o seguinte resumo. O microempreendedor individual atua como pessoa física. A empresa possui apenas um dono, que é chamado de titular da empresa. O patrimônio do titular se confunde com o patrimônio da empresa, ou seja, a empresa não tem patrimônio exclusivo dela. Para se constituir como microempreendedor individual, a pessoa realiza o processo através da internet. A empresa individual também atua como pessoa física e possui apenas um titular. A empresa não tem patrimônio exclusivo dela, ou seja, o patrimônio do titular se confunde com o da empresa. Para se constituir como empresa individual, o processo deve ser realizado através da junta comercial. A Eireli atua como pessoa jurídica e possui apenas um titular. A empresa tem patrimônio exclusivo dela, ou seja, titular e empresa têm, cada um, seu próprio patrimônio. Para a constituição de uma Eireli, o processo deve ser realizado através da junta comercial. A sociedade empresária também atua como pessoa jurídica e possui 2 ou mais sócios. A empresa tem patrimônio exclusivo dela, ou seja, os sócios e a empresa têm patrimônios separados. Para a constituição de uma sociedade empresária, como por exemplo uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, o processo deve ser realizado através da junta comercial. A lei proíbe algumas pessoas de exercer atividade empresarial. São exemplos de pessoas impedidas: os funcionários públicos, incluindo-se juízes e promotores de justiça, os militares da ativa, incluindo-se policiais militares e bombeiros, os falidos, ou seja, aquelas pessoas que já atuaram como empresárias e suas empresas faliram, chefes do Poder Executivo, tais como prefeitos, governadores e presidente da República. Em alguns casos, deputados e senadores também são impedidos, e a lei prevê outras hipóteses.